Olá pessoal, aqui eu novamente para trazer para vocês mais um conteúdo, mais um vídeo sobre como aprender uma língua estrangeira, como você conseguir aprender uma língua estrangeira sem sair do Brasil, sem estudar com nativos e sem até mesmo ir numa boa escola de idiomas ou morar fora do país. Há muitas pessoas hoje que estão gastando muito dinheiro em escolas, né, para aprender, passam anos e mais anos e não conseguem aprender uma língua estrangeira. E aprender uma língua estrangeira é algo muito fácil para quem fala qualquer língua. Por exemplo, você fala bem o português. O português é uma das línguas mais difíceis do mundo, assim como o alemão, mas difícil para os estrangeiros. Para nós achamos fácil a língua portuguesa, embora muitos dizem que nós não falamos corretamente, mas também não importa. Qual é o maior problema que muitos alunos de línguas estrangeiras têm encontrado e não desenvolvem? Primeiro ponto, é porque muitos têm medo de falar, de iniciar uma conversa, de começar a falar. Esse é o primeiro ponto. É o medo que toma conta, né, que se alastra, que possui a mente das pessoas, que elas não conseguem ter uma conversa, falar, desenvolver. E isso é uma das coisas que tem travado muita gente de desenvolver um idioma que é tão importante para quem vai viajar, para quem trabalha, né, para quem quer dar aula também. Então eu estou aqui nesse momento para ajudar você a destravar, a melhorar, a perder esse medo. Primeira coisa que você tem que fazer, não se importe com o que as pessoas vão falar quando você errar. Nós também erramos no português. Nós erramos. Tem muitas pessoas que falam e erram. Pessoas acadêmicas, pessoas de ter muito conhecimento da língua portuguesa, erram. Também cometo erros, né? Muitos equívocos falando. Mas isso não importa. O importante é que as pessoas estão entendendo o que eu estou querendo passar. Primeira coisa, você não pode ter medo. Você tem que jogar o medo fora, se soltar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas se importam muito com o que as outras vão dizer. Por exemplo, já recebi crítica. Porque o meu sotaque não é muito assim, porque o sotaque do francês, o teu sotaque do espanhol, o teu sotaque do espanhol não é muito legal. Mas eu já recebi diversos elogios de pessoas estrangeiras. Então, qual seriam as críticas que você deveria mais ou menos aceitar? Seria as críticas dos estrangeiros, das pessoas de fora. Mas se você que fala um idioma estrangeiro, uma língua estrangeira, quando você fala com um estrangeiro, com uma pessoa de fora, que eles conseguem compreender, eles vão te julgar o teu nível. E a maioria deles dizem que a gente fala bem. Já chegaram a me confundir com uma pessoa de outro país. Já chegaram a duvidar, eu falando inglês, pessoas realmente perguntaram se eu era brasileiro mesmo. Porque a questão do sotaque, da perfeição. Mas isso é porque eu tenho deixado o medo de lado. Então, segundo ponto, você não precisa se importar com o que as pessoas vão falar. Tem muita gente que tem inveja de você. Tem muita gente que queria saber o que você sabe. Tem muita gente que está ouvindo esse vídeo agora, assistindo esse vídeo, que desistiram de falar inglês. Outros têm medo de falar inglês. Outros já pararam porque acham que não dá. Mas o inglês é a língua mais fácil do mundo. É por isso que o inglês ele é universal, ele é global. Por quê? Porque por causa dos Estados Unidos, da Inglaterra? Não. É por causa que o inglês é fácil. Uma das línguas mais fáceis é o inglês. Então, quando você aprende o inglês, eu aconselho você aprender primeiramente o inglês. Mas o espanhol é mais fácil. Gente, o espanhol parece ser fácil, porque são línguas
é uma língua raiz latina, né? Como o francês, como o galês, como o português, né? O espanhol, o italiano. Então são raiz latina, mas nós não podemos pensar dessa forma. Os idiomas de raiz latina são igual ao português. Se você acha difícil o português, imagina as outras línguas também, que parecem com as nossas. Às vezes nós julgamos o espanhol por ser fácil, mas eu quero dizer para você uma coisa, o inglês é muito mais fácil do que o espanhol, por ser uma língua diferente da língua latina. Porque as línguas latinas, elas têm conjugações, né? E o inglês, você coloca a pessoa e o verbo, normal. Colocou o verbo, colocou as pessoas, vai ficar entendido ou subentendido na questão da frase. Todos vão entender o que você está falando na primeira, na segunda, na terceira pessoa. Todos vão entender. Então, o inglês é uma língua muito fácil. Por que eu digo para você, aprenda primeiro o inglês? Vou explicar por quê. Porque o inglês tem muitas palavras emprestadas de outros idiomas. Haja vista, o português também tem muitas palavras do português, né? O português também tem muitas palavras do inglês. O alemão tem muitas palavras do inglês, ou o inglês tem do alemão, vice-versa. O português tem muitas palavras do inglês, muitíssimas palavras do inglês tem aqui no nosso português, que ficou abrasileirado. Então, o inglês é mais fácil. Tem muitas palavras do francês no inglês e tem muitas palavras do inglês no francês. Para quem sabe inglês, aprender francês é fácil. Para quem sabe inglês para aprender alemão, se torna mais fácil. Para quem sabe inglês para aprender espanhol ou italiano, fica mais fácil. Então, você aprendendo o inglês vai abrir porta para todas as línguas que você imagina. Então, a dica que eu deixo para você hoje aqui, primeiro, perca o medo. Segundo, não se importe com o que as pessoas vão falar. Essa é a maior besteira, o maior besterol, é a maior bobagem que eu escuto, que eu ouço. Mas a pessoa não sabe falar nem o português. Gente, até os próprios estrangeiros, eles não conseguem falar a língua deles perfeitamente. Até eles. Se você for para Nova York, muitos estudam inglês aqui, e vão para Nova York e chega lá, acha que lá é um outro idioma, que não é inglês, porque estudou o inglês formal. Chega lá e eles falam tudo informal. Aí se você errar, se você não falar perfeitamente, te julgam, e isso atrofia. Você fica com complexo de inferioridade no sentido do aprendizado, e você trava. Mas uma coisa você não pode deixar entrar em você, que é o quê? Ter medo e se importar com o que as pessoas falam. Segundo, não desista, porque o que você está plantando hoje, o que você está cultivando hoje, amanhã será algo que vai ser proveitoso para você. Então, essa aí as 3 dicas que eu dou para você. Primeiro, não tenha medo. Segundo, não se porte com ninguém. Terceiro, não pare de estudar. Busque materiais, escute, ouça bastante algo na língua que te interessa, procure se envolver com aquele idioma, porque assim, cada pessoa que vai estudar um idioma, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. Muitas das vezes esse alvo é ela viajar, o outro alvo é ela ter uma pessoa, uma amizade, que ela não consegue se comunicar, já é errando já. Então, outros querem viajar, outros querem realmente porque ama. Então você tem um motivo, você tem uma razão para estudar aquela língua. Por isso, vai deixar alguém parar, um crítico, pessoas que te criticam, você não pode olhar para as críticas. As críticas não vão te ajudar, elas vão te atrapalhar. Por isso você não deve
deixar as críticas descer para o seu coração, para a sua mente. Bola para frente. Quero ver você falar inglês, vários idiomas, assim como eu falo. Eu falo português, não sabia falar português. Você fala assim, mas você era de outro país? Não, daqui do Brasil. Não sabia falar português. Bem, falava totalmente errado as palavras. Hoje eu falo português bem, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo francês, pouco alemão e um pouco italiano. E estou aprendendo grego e quero aprender russo. Em breve você vai ver eu fazendo vídeo aqui em alemão, em russo, em grego. Já tem vídeo meu aqui, viu? Em italiano, eu estudei 10 dias o italiano, 10 dias consecutivos, e eu fiz um vídeo falando italiano pela primeira vez. Então, se você quiser, assista aqui no canal esse vídeo que eu fiz, né? Que eu estudei 10 dias consecutivos o italiano e eu falei pela primeira vez o italiano para você ver que não é tão difícil depois que você aprende o inglês. Todas as línguas que eu sei hoje, cada dia mais está sendo fácil para mim conseguir por causa do inglês. O inglês ele abriu a minha mente, e ele não só abre a mente, como ele abre, não só abre portas, como ele abre a mente para outras línguas. Fica a dica. Essa é a quarta dica extra. Aprenda primeiro o inglês. Primeira dica, não tenha medo. Segunda dica, não se importe com as críticas. Terceira dica, não pare. E a quarta de bônus é estude a língua inglesa. É isso aí. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com seu amigo para receber outros vídeos. Aqui é José Gomes, Idiomas, Poliglota JG. Até a próxima.